Briga judicial voltou de novo para o governador Ibanez Rocha. A decisão de abrir ou não mais comércio. Não está nada fácil conseguir teste rápido da Covid-19. Agora o alerta é dos vigilantes que trabalham em hospitais. Vamos falar aqui também das cirurgias eletivas, procedimentos que estão fora do critério de urgência e emergência vão ser suspensos na rede pública. E mais, hoje é dia do quadro Consulte o Doutor. O tempo está frio e aumenta o risco de problemas de circulação, o que também faz aumentar o risco de infarto. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e está começando agora o Band Cidade, primeira edição. A partir da próxima semana, as cirurgias eletivas em Brasília vão ser suspensas até o dia 10 de julho. O objetivo da medida é reforçar o atendimento aos pacientes da Covid-19. Os procedimentos cirúrgicos serão suspensos a partir da próxima segunda-feira e isso vai valer até o dia 10 de julho. Segundo o documento, a medida busca evitar prejuízo no atendimento de pacientes graves, suspeitos ou confirmados de coronavírus, que precisam ser entubados. Ou seja, todos os hospitais regionais, incluindo os hospitais do IGES que são contratados pela Secretaria, que são o Hospital de Base e o Hospital de Santa Maria. Uma decisão comemorada pelo Conselho Regional de Medicina. Para o CRM, a suspensão do serviço visa evitar a sobrecarga de atendimentos nas unidades. Considerando que neste momento nós temos um estoque muito baixo dos medicamentos que são utilizados como sedativos e relaxantes musculares que são utilizados nas cirurgias seletivas e também nos pacientes acometidos de Covid-19. A suspensão cumpre duas funções: liberar leitos e também insumos para pacientes suspeitos e infectados pela doença, que já matou mais de 500 pessoas em todo o DF. Então, esses leitos podem se tornar leitos clínicos para retaguarda de pacientes provenientes de UTI ou se tornar, inclusive, leitos de enfermaria para a Covid. Mas as cirurgias de emergência oncológicas, cardiovasculares e de transplantes vão continuar sendo realizadas. Liberar leitos e também insumos para pacientes suspeitos e infectados pela doença, que já matou quase 500 pessoas em todo o DF. Em nota, a Secretaria de Saúde informou que essa semana as cirurgias vão continuar normalmente para não prejudicar quem já se programou. Mas a partir de segunda-feira, os procedimentos vão ser remarcados pelo complexo regulador. O paciente que tiver dúvida pode ligar no número 160, anote aí 160, ligue para tirar a sua dúvida. E por falar em leitos de hospital, o de base, inclusive, está quase sem equipamento disponível para os pacientes com coronavírus. E tem detalhes chegando ao vivo com Ângelo Nascimento. Conta pra gente qual é esse problema, hein, Ângelo? Boa tarde. Orengo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Isso mesmo, quase atingindo a capacidade máxima, podemos dizer assim, porque são 66 leitos voltados para o tratamento de Covid-19, para pacientes com a Covid-19 lá no hospital de base. E agora 63 estão ocupados, mais cedo eram 64, então a situação começa a complicar um pouquinho lá na unidade de base, lá na unidade de saúde. A gente também tem dados de outras unidades de saúde pública aqui da capital do país. Por exemplo, na UPA do Núcleo Bandeirante, dos 5 leitos disponíveis, na verdade os 5 leitos voltados para esse atendimento, todos os 5 estão ocupados. E o mesmo acontece em 2 hospitais da rede privada. Por que a gente fala da rede privada? Porque tem uma parceria, né, entre o GDF lá atrás que foi feita durante o início da pandemia para poder dar conta dessa demanda. Por exemplo, no hospital Homer e também no hospital São Francisco lá em Ceilândia, os 5 leitos também voltados para atendimento desse público, esses 5 leitos de UTI estão ocupados. E uma outra questão também que a gente volta aqui para a rede pública de saúde é o seguinte, Orengo, porque no Hospital da Criança são 10 leitos, 9 estão ocupados e o mesmo acontece lá no Hospital Universitário de Brasília. Dos 12, 10 também estão ocupados. E uma outra questão que a gente precisa deixar claro, porque com esse aumento, ontem, por exemplo, teve uma habilitação de 14 novas vagas de UTI nesses hospitais. Mas acontece o seguinte, por mais que o governo está trabalhando, aumentando aí esse número de vagas, você também tem contrapartida a questão do aumento da taxa de ocupação.
ocupação. Ontem estava em 73%, agora em 67,99%. Lembrando que tem uma promessa do governador Ibanez Rocha para ampliar esse número aí de vagas de UTI até o fim deste mês para 800, Orengo. Valeu, Ângelo Nascimento. Continua de olho, dados importantíssimos. E ainda sobre o coronavírus, vamos atualizar aqui os dados da capital federal. O total de casos confirmados é de 37.394 e nas últimas 24 horas, o Distrito Federal registrou 20 mortes pela doença. Com isso, o número total de mortes é de 501. A boa notícia é que 26.493 pessoas estão totalmente recuperadas da doença e Ceilândia, Plano Piloto e Taguatinga são as regiões com os maiores números de casos e de mortes. Olha, vigilantes têm enfrentado dificuldade para fazer o exame e para saber se estão ou não com coronavírus. Alguns profissionais afirmam que colegas têm retornado ao trabalho sem passar pela testagem. No início de junho, o Edmar testou positivo para coronavírus. O primeiro teste, que indicou que estava com a doença, ele fez o exame em um dos postos de atendimento do governo. Já o segundo, que é feito para detectar se ele ainda estava ou não com o vírus, o Edmar teve que pagar, porque só assim poderia voltar ao trabalho. Eu tentei agendar, mas naquele site lá do GDF é difícil demais se agendar. E quando consegue agendar, a vaga é para muito depois daquilo que você tem que voltar a trabalhar. E aí eles não dão um outro atestado para você ficar assegurado até o dia de você fazer o reteste. E aí, teve que tirar do bolso. Infelizmente, tive que tirar do bolso, pagar os R$240. Mas não foi só o Edmar que teve essa dificuldade. Ele conta que um colega de trabalho não conseguiu fazer a reavaliação e mesmo assim retornou à atividade. Tem colega meu lá que está correndo atrás, testou positivo, e aí está correndo atrás para fazer o reteste para voltar a trabalhar, mas não está conseguindo. Infelizmente, está trabalhando, né? Que a empresa aceitou ele a trabalhar, mas não está conseguindo fazer o reteste. De acordo com o sindicato da categoria, 74 vigilantes estão infectados pelo coronavírus. O grupo tem cobrado responsabilidade com a categoria, tanto por parte das empresas quanto do governo. O vigilante, por ser considerado atividade essencial, tem que ser tratado como atividade essencial, certo? Então é o seguinte, o sindicato tem que procurar também as empresas para que tomem muito cuidado com os trabalhadores acima de 60 anos, vigilantes acima de 60 anos, para que tomem muito cuidado com os trabalhadores com doenças pré-existentes, que já perdemos 7 companheiros, tá? Atualmente, dos 20 mil vigilantes que atuam no Distrito Federal, 1.076 estão lotados em hospitais públicos. De acordo com a Secretaria de Saúde, todos os trabalhadores da segurança das unidades de saúde foram testados. O órgão informou ainda que os profissionais podem agendar os exames nos pontos de drive-thru disponibilizados pelo governo. A Justiça derrubou a liminar que impedia o governo local de liberar mais atividades econômicas. Quem vai trazer mais informações para a gente é a Camila Lopes, já está no ar com a gente. Muito boa tarde, Camila. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Na decisão do desembargador Ítalo Fioravante, o magistrado informou que aquela liminar que interrompeu essa negociação para a reabertura de novos serviços, ela feria o princípio da separação dos poderes. O desembargador informou ainda que cabe ao Poder Executivo, no caso, ao governador Ibanez Rocha, decidir sobre essa retomada de algumas atividades e não ao Poder Judiciário. O magistrado avaliou ainda que todas essas decisões do governo do Distrito Federal são tomadas a partir de protocolos sanitários. Lembrando, Orengo, que toda essa situação, essa liminar, saiu em um momento em que o governador Ibanez Rocha fazia a negociação, ouvia pelo menos, os setores de bares, restaurantes, salões de beleza e academias que devem abrir as portas. Eles estão aí com a programação inicial, era do dia 25, hoje até o dia 1º. Como houve essa liminar, a gente vai ver como é que fica essa negociação. Sobre esse assunto, a gente vai ouvir o comentário de Cláudio Humberto. O governador Ibanez Rocha tem demonstrado no dia a dia do seu governo a diferença importante que há quando o governador tem experiência jurídica. Ele, como advogado vitorioso, que fez muito sucesso na sua vida profissional,
Agora ele enfrenta questões jurídicas com a maior tranquilidade e venceu ontem mais uma. Conseguiu derrubar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região aquela decisão liminar de uma juíza federal aqui de Brasília que pela segunda vez tenta assumir o cargo de governador, pelo menos na definição das estratégias de combate ao Covid-19. A anulação dessa liminar da juíza foi feita pelo próprio presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que considerou claramente que esse é o papel inescapável do governador do Distrito Federal. Para isso é que ele foi eleito. E a juíza, para tentar comandar as ações, precisa seguir o mesmo caminho, como tem dito o próprio governador Ibanez Rocha. Agora uma decisão importante para os estudantes da rede pública. Informação direto do estúdio da Rádio Band News FM. Chegou a hora de conectar os estúdios do Band Cidade com o Adriano Oliveira. Qual é a novidade na rede pública, hein, Adriano? Boa tarde. Boa tarde, Orengo. Boa tarde a todos. Com relação às aulas, aquelas que o governo do Distrito Federal já tinha começado, ou pelo menos pretendia que tivesse validade as aulas em casa, como contando para o período letivo, para o calendário escolar. Esse calendário escolar, esse período letivo, essas aulas elas foram adiadas para o dia 13 de julho. Então, a partir do dia 13 de julho é que vão começar a contar essas aulas em casa. Porque qual é o objetivo? É aprimorar o sistema para que as crianças que precisam ter essa aula e a recuperação não percam essas aulas, né? Porque de nada adianta você ter a aula em casa, mas ter problemas, por exemplo, de internet ou até mesmo no aplicativo que se tem acesso para conseguir o conteúdo. Sobre esse assunto, a gente tem, inclusive, o coordenador do programa Em Casa, Davi Nogueira, que vai explicar melhor para a gente. Então, há mais tempo para professores e estudantes se ambientarem com a plataforma, entenderem como os processos funcionam e solucionarem e sanar todas as suas dúvidas. Mas atenção, pais responsáveis, os estudantes já têm atividades na plataforma e já têm interação com os seus professores. Então, se você é pai, mãe, responsável por um estudante da escola pública, todos os dias ele já tem atividades na plataforma, cobre dele que faça suas atividades. Na rede particular, Orengo, a gente também tem uma modificação com relação ao calendário. Ele vai ser escalonado, começando pela educação infantil, a partir do dia 21 de julho. E a gente acompanha também com o representante do Sindicato das Escolas de Particulares como é que vai ser esse funcionamento. O nosso setor, reunido com a diretoria e assessoria jurídica e de pedagogos, está propondo um protocolo de retorno opcional, lento, seguro e gradual, de forma a atender as famílias que hoje solicitam a abertura das escolas, acreditando que esse é um espaço seguro para acolher os seus filhos, os estudantes. Mais especificamente na educação infantil, onde, além de uma evasão e também inadimplência, tem ocorrido o surgimento de atividades ilegais nesse setor, acolhendo crianças sem a devida regulamentação e supervisão do Estado. E veja a seguir, a gente vai falar sobre os fatores de risco que podem levar ao infarto. O Band Cidade está voltando daqui a pouco. Você sabia que durante o inverno aumentam em 30% os riscos de infarto? Pois é. Especialistas afirmam que as frentes frias elevam a pressão sanguínea, que trabalha mais nesse período. Nós separamos algumas dicas para você de como prevenir o temido infarto. Aquele friozinho que faz com que a preguiça chegue, mas com as baixas temperaturas, exercitar o corpo nunca foi tão importante. De acordo com um estudo feito pelo Instituto Nacional de Cardiologia, durante as épocas mais frias, a possibilidade de se ter um infarto aumenta em 30%. De acordo com esse professor de educação física, exercícios simples evitam que você entre para essa estatística. O exercício físico ele vai atuar de duas formas. Ele, primeiro, atua na manutenção do nosso peso, fazendo com que a gente não chegue a níveis grandes de obesidade, que são um risco maior para o infarto. E segundo, o nosso coração ele é um músculo como todos os outros. Então a gente tem condições de treinar esse músculo para evitar o risco de infarto, beleza? E pode levantar do sofá. Isso porque, pelos próximos dias, as temperaturas ainda vão ficar baixas aqui no DF. A previsão do tempo para os próximos dias é ainda a persistência desse céu claro, parcialmente nublado, com períodos de nublado.
As temperaturas ficarão em torno dos seus 11 graus e máximos de 28. Somente de janeiro a maio desse ano, 953 pessoas foram internadas na rede pública após infartarem. E é justamente sobre o infarto que a gente conversa agora por Skype com o cardiologista Thomas Osterno, já está com a gente. Doutor, seja bem-vindo aqui ao Band Cidade. Importante para a gente é falar como prevenir, principalmente, esse quadro que é tão temido. E por que, doutor, nessa época do ano é mais frequente ou aumenta o risco? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, a explicação sobre a partir dos estudos, principalmente em países mais frios, nosso corpo tem as alterações frio, né? Uma das opções que a gente apresenta, principalmente com a vasoconstrição, que é como se fossem os vasos que tratam mais. Isso, para pacientes hipertensos, pacientes que têm maior fator de risco, eles podem desencadear ou aumentar a chance de o paciente apresentar tanto um infarto quanto um AVC. Existem outras explicações, principalmente pelas mudanças de hábito também, que a gente observa, uma desidratação maior frente ao frio, assim como as próprias infecções geradas pela frente fria. Tá certo, ficou um pouco complicada para a gente entender, tá um pouco ruim a ligação, talvez a gente melhora agora, até para o senhor explicar para a gente por que nesse quadro de possível infarto, cada segundo para o atendimento ele importa, doutor? Bom, quando a gente fala de infarto, né, é uma morte da musculatura do coração. E essa morte da musculatura do coração, quanto antes a gente atuar, menos músculo morre. Então, existe aquela premissa antiga que se fala tempo é músculo, né? Então, quanto antes identificar os sintomas do infarto, com maior antecedência a gente realiza o tratamento e isso previne mortalidade em si. Além do fato de que uma das principais causas de mortalidade no infarto é a arritmia que ela provoca. Então, tem algumas arritmias que, a princípio, só podem ser tratadas a partir do desfibrilador, e para isso você tem que estar num serviço especializado, né? Então, é muito importante você procurar o hospital quanto antes, né? Para diminuir tanto a mortalidade como a progressão do infarto. Perfeito, fica o alerta, conscientização aqui para os nossos telespectadores. Doutor, muito obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Obrigado, boa tarde. Tema importantíssimo. Vamos falar de outro tema importante também, do racismo. Veja o caso de uma mulher acusada de impedir um senhor de entrar no mesmo elevador que ela. O motivo, ele é negro. As imagens mostram um homem de 84 anos entrando na portaria do prédio e esperando o elevador. Quando a porta abre, uma moradora impede o idoso de entrar e aperta os botões para o elevador subir o mais rápido possível. Ao sair, ela ainda aperta os botões para o elevador demorar a chegar ao térreo. A família do senhor afirma: esse foi só mais um caso de racismo cometido contra eles. Comigo, ela sempre fez. Comigo, meu marido, meus filhos. Elas sempre se recusaram a usar o elevador conosco. Sempre, sempre, sempre. Isso aí nunca aconteceu. Inclusive, quando eu me mudei para lá, quando ela viu que eu era a nova proprietária do apartamento, sempre se recusou a usar. O caso aconteceu em um prédio da quadra 216, da Asa Sul, considerado de alto padrão. A família denuncia que os casos de racismo duram mais de uma década. A mesma moradora já teria até colocado uma pedra no corredor para impedir a passagem de uma cadeirante de 94 anos. Colocaram pedras super pesadas com o intuito de obstruir a passagem da cadeira. E nós tivemos de subir a cadeira na mão para poder conseguir passar pelas pedras. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, nos primeiros 5 meses deste ano, foram registradas 171 ocorrências de injúria racial. O número representa uma queda de mais de 7% se comparado com o mesmo período do ano passado. A pena para esse tipo de crime pode chegar a 3 anos de prisão, além do pagamento de multa. O caso do elevador foi parar na Justiça. As denúncias foram levadas ao Ministério Público, que deu início a uma ação penal pelo crime de racismo, mas depois mudou a acusação para crimes de menor potencial ofensivo. Com isso, ela teve de prestar serviços comunitários, além de pagar indenização de R$15 mil. Enquanto o mundo todo grita pela igualdade racial, pelo fim do racismo,
pelo fim do preconceito e desse tipo de sentimentos e condutas menores. No caso da minha cliente, todos esses valores maiores foram desprezados e se comparou o crime de racismo a um crime de menor potencial ofensivo num primeiro momento. O Ministério Público confirmou que a mulher foi denunciada por preconceito de raça ou de cor. Como ela não é reincidente, a pena foi amenizada. Além da multa, ela foi obrigada a participar de palestras sobre igualdade racial. Para o MP, crimes de racismo e injúria racial são tratados de forma séria e a instituição trabalha para combater todas as formas de discriminação, seguindo as leis do país. Nós entramos em contato com a mulher que impediu a entrada do idoso no elevador. Ela negou ser racista e, apesar das imagens mostradas, disse que o caso é uma armação contra ela. Isso não tem nem base para ter acontecido. Isso foi uma denúncia baseada em uma armadilha provocada por inimigos, entendeu? De forma alguma eu sou racista, entendeu? Até porque meu pai tem natureza indígena. A pedido da acusada, nós entramos em contato com o advogado dela, mas ele não atendeu nossas ligações. Sua chamada está sendo encaminhada para a Caixa Postal. O governo federal vai pagar mais 3 parcelas do auxílio emergencial. Tem detalhe chegando ao vivo do Palácio Planalto com a Natália Pazzi. Muito boa tarde, Natália. Muito boa tarde, nos acompanhando. Existe essa expectativa, então, do pagamento dessas 3 parcelas do auxílio emergencial, desta extensão do auxílio emergencial, mas isso ainda não foi oficializado pelo governo. As informações que nós temos é de que por volta das 7 horas da manhã, o ministro de governo, Luiz Eduardo Ramos, afirmou por meio de uma rede social que sim, que o governo iria pagar mais 3 parcelas, nos valores de R$ 500, R$ 400 e R$ 300, mas logo depois o ministro apagou essa publicação. Eu questionei a assessoria do ministro, que respondeu que o ministro, então, apagou essa postagem porque a informação estava incorreta e que o assunto ainda estava em discussão, o que realmente ainda está acontecendo sim. Por volta das 9 horas da manhã, o presidente Jair Bolsonaro teve uma reunião aqui no Palácio do Planalto com diversos ministros, entre eles o ministro da Economia, Paulo Guedes, e também com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães. Eu questionei o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, na chegada dele aqui no Palácio do Planalto sobre essa publicação do ministro. Guimarães respondeu que iria ouvir sobre o assunto nessa reunião que aconteceu das 9 às 9h30 da manhã, e que quem iria decidir e quem iria anunciar sobre a extensão desse auxílio emergencial e também sobre os valores seria o presidente Jair Bolsonaro. A gente segue nessa expectativa, então, de um anúncio oficial do presidente da República, Jair Bolsonaro, sobre a extensão desse auxílio, se realmente vai acontecer em 3 parcelas e nesses valores, ou se vai ser em outro valor. Lembrando que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele defende essa extensão no mesmo valor que as últimas parcelas foram pagas, no valor de R$ 600. Então, ainda existe essa discussão. Provavelmente, nas próximas horas, a gente vai ter uma definição por parte do governo sobre esse auxílio emergencial que está sendo pago agora nessa pandemia do coronavírus. Valeu, Natália Paz, falando ao vivo lá do Palácio do Planalto. E agora vamos chamar a Thalita Almeida, que tem um recado para você. Que tal comprar um bom terreno e fazer um ótimo negócio? Pessoal, a TerraCap tem uma enorme variedade de lotes. Com certeza tem um do tamanho do seu investimento. Quem não quer morar no Jardim Botânico? Lá, os lotes oferecidos pela TerraCap têm tamanhos de 800 metros quadrados a 1.000 metros quadrados. As entradas são a partir de 18 mil. Também há oportunidade na Ceilândia, com lote de 250 metros quadrados e entrada de apenas 7 mil. Agora, se está pensando em investir em um terreno para construir um comércio ou indústria, o edital traz várias opções em Águas Claras, Paranoá, Samambaia e Ceilândia. No Recanto das Emas, por exemplo, há terrenos com tamanhos a partir de 200 metros quadrados, com entradas iniciais de 8 mil. Qualquer pessoa pode participar, mas muita atenção com os documentos necessários para não esquecer nada. Fique atento aos prazos. Caução até dia 29. A licitação é dia 30 de junho. É hora de fazer um grande negócio. TerraCap. E veja a seguir, com as salas de cinema fechadas, assistir filmes dentro do carro em cinemas ao ar livre caiu realmente no gosto do público. E a gente está voltando logo em seguida. Os cinemas drive-in viraram alternativa em meio à pandemia do coronavírus. Um shopping de Taguatinga se adaptou à nova rotina e se junta a outras 4 opções de serviço.
Cine Drive-In ressurge popular em tempos de pandemia e isolamento. A moda chegou para ficar mesmo. Hoje, por exemplo, a capital ganhou mais uma opção de cinema ao ar livre. A estrutura que fica no Taguatinga Shopping será temporária e deve durar até o fim da pandemia. Nesta quinta-feira será a primeira sessão. Estamos seguindo todos os protocolos de segurança e higiene e atentos a todas as determinações do governo. A tela possui 240 metros quadrados e os ingressos serão cobrados por carro a partir de R$50. Com as medidas de restrição impostas pela pandemia do coronavírus, as sessões em estacionamentos são as únicas permitidas na capital. Outras opções para todos que estão com saudade das emoções nas telonas ficam no estacionamento do ginásio Nilson Nelson, também no Aeroporto Internacional de Brasília, no estacionamento B do terminal. Além, é claro, do Cine Drive-In, no Autódromo, que por muitos anos sustentou o título de último da América Latina. Inaugurado em 1973, ele funciona até hoje e foi reconhecido como patrimônio cultural. Legal, hein? O Band Cidade, primeira edição, vai ficando por aqui. Vem chegando aí a galera dos donos da bola, já está